E aqui no Brasil, uma legião de trabalhadores vive na informalidade. É uma economia paralela que movimenta bilhões de reais. São micro e pequenos empreendedores que não conseguem vencer os impostos e vencer a burocracia, perdendo com isso muitas oportunidades. Vamos a São Paulo. Tem novidades para quem quer regularizar a situação aí em São Paulo, Carla? Tem sim, Chico, porque a prefeitura agora está de olho nesse mercado milionário que você citou, mas que é ignorado. Por isso decidiu facilitar a regularização de milhares de pontos comerciais na cidade. Em todo o Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a economia informal movimenta uma montanha de dinheiro, equivalente a todo o produto interno bruto da Argentina. Dona Dalva já teve comércio formal, mas não ganhava o suficiente para pagar os impostos. Hoje, na informalidade, ela diz que gostaria de regularizar o negócio, que funciona numa garagem. Mas para isso, o preço do almoço, que custa R$ 7,00, teria que aumentar. O meu lucro é mínimo, então eu acredito que uns R$12, que é o preço que muita gente está cobrando. Seu Honda tinha um negócio lucrativo, mas a indústria passou a fazer carros mais resistentes. O movimento na oficina despencou e, para sobreviver, o eletricista voltou à informalidade. Nem compensa, né? O movimento está fraco mesmo e tem como. O comércio informal é responsável por movimentar a economia em muitas cidades brasileiras. Em todo o país, ele gera bilhões de reais, mas para os cofres públicos é como se não existisse. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ético em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas apontou que a informalidade gerou no ano passado 651 bilhões de reais em negócios em todo o país. Em São Paulo, a prefeitura quer atrair os comerciantes que não contribuem para os cofres municipais, concedendo licenças provisórias de funcionamento. A autorização é dada mesmo se o proprietário tiver dívidas com o município. O imóvel também não precisa ser regularizado. Mesmo assim, ele tem que cumprir algumas exigências. Você tem que contratar um profissional engenheiro arquiteto, que vai atestar uma série de condições que a edificação tem, por exemplo, segurança, salubridade, acessibilidade quando for o caso, enfim. A gente não abre mão dessas questões. Agora, o custo desses atestados pode se transformar em barreiras para quem busca a formalidade. Uma das maneiras de resolver esse problema poderia ser uma abertura de linhas de crédito que financiassem o próprio custo da formalização. Mas o professor de finanças lembra que a formalização vale a pena, pois traz vantagens para o comerciante. Principal vantagem, acesso a financiamento, sobretudo a linhas de crédito. Segunda vantagem importante, acesso a novos mercados, ou seja, grandes empresas que poderiam ser clientes, mas não são porque as empresas são informais, passam a considerar essas empresas na medida que elas aderem a essas regras de formalização. Bom, o nosso primeiro entrevistado que você viu falava em nome da prefeitura é Afonso Orlandes, ele é coordenador de uso de solo. O segundo entrevistado, sim, é que era o professor da Fundação Getúlio Vargas. A lei paulistana prevê que quem começar o processo de regularização receba uma licença provisória de 2 anos, renováveis por mais 2. Trazer esse imenso contingente para a formalidade, Renata, garante mais arrecadação e uma economia mais robusta. Por isso é tão importante incentivar, né, a entrada desses trabalhadores na formalidade. Agora, Miriam Leitão, tão importante também é que os métodos utilizados em pesquisas como essa sejam muito sérios, né? O que é o caso? É o caso. Essa pesquisa eu acompanho, Renata, desde que ela começou. E estudei, conversei com os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas e com as pessoas do Ético. Eles querem fazer, estão fazendo o grande esforço para medir essa economia que eles chamam de subterrânea. Uma economia que uma parte é informal, uma parte é clandestina. Então, querendo fazer essa medição. E eles são muito conservadores. O que eles não têm certeza, eles não colocam no número. Então, pode ser que o número seja até maior no Brasil. Mas, como disse a Carla, é uma Argentina que não está pagando impostos, não está recolhendo a Previdência. Isso significa que o peso fica maior sobre quem paga. Então, isso aí tem vários lados essa questão. Uma das questões é essa, quem paga imposto acaba pagando mais porque tem uma Argentina inteira não pagando impostos, não recolhendo impostos. Impressionante esse número. E aí é o seguinte, quer dizer, não é só aquele pequeno
que não consegue, porque não consegue nem entender as regras, né? Eu fiz recentemente uma reportagem em que eu fui a favelas pacificadas e ocupadas do Rio de Janeiro para conversar com esses que estão entrando na formalidade. Então o Estado tem que chegar com incentivos, sem repressão nesses pequenos, tem que chegar seduzindo esses pequenos para a formalidade. Um exemplo de um incentivo? Um incentivo, por exemplo, chegar com informação. A Rocinha, por exemplo, está recebendo o Sebrae esse mês de março, que vai fazer um mutirão de explicação. Eu conversei com trabalhadores, com pequenos empresários, pequenos microempreendedores, e eles estão querendo se formalizar. Mas eles acham, é muito complicado. Então chega o Sebrae e explica, e chega a Caixa, oferece um empréstimo, você tem que seduzir. Agora, tem aqueles grandes que são na verdade, já conhecem, já são informados sobre a lei. Então, com esse, tem que chegar a fiscalização, tem que chegar mesmo a repressão em cima deles. Olha, agora, a gente tem que ficar. Um bom incentivo já seria diminuir a burocracia, a papelada e toda a dificuldade dessas pessoas terem acesso à legalização. Você tem razão, Chico, é muito complicado. E essa complicação, ela é ruim para o pequeno e é ruim para o grande também. Então tem empresas grandes que poderiam, coloca uma parte grande da empresa, funcionários, todo mundo envolvido em tentar entender as regras de ficar na formalidade. E o pequeno também entender que quando ele está entrando na formalidade, ele está contribuindo para toda a comunidade. Para toda a comunidade. E para ele mesmo, quer dizer, aquilo que falou na reportagem, né? Eu conversei mesmo com pessoas na Rocinha que falam assim, olha, é o seguinte, eu tive que me formalizar, senão eu não fazia negócios. Não é? Porque chega uma hora que o outro pede. Agora, cada um de nós também tem que aprender a pedir nota fiscal, até porque isso faz parte do processo. Mira, até porque quem está na informalidade acaba onerando quem paga os impostos. Igual nos condomínios, né? Quem não paga o condomínio, os outros condôminos acabam pagando pelo inadimplente. Isso acontece também no mercado. Essa é a imagem perfeita, que todo mundo consegue entender. Isso é um condomínio. O prédio nós somos Brasil um condomínio. Fica pior, né? O prédio Brasil. Agora falta precisa ser bem dinheiro para a administrado. Antártica, falta dinheiro para Mas precisa ser bem administrado. Para a educação, né? O síndico tem que segurar bem esse aqui é o problema, essa é outra questão. Síndico.